Bem, pessoal, vamos dar início ao nosso curso de Lógica de Programação. Neste primeiro momento, vamos introduzir as noções de lógica e conceito de algoritmo na nossa primeira aula. O nosso sumário está estruturado de forma que vamos apresentar os conceitos de algoritmos, as suas formas de representação, fazer avaliações sobre essas formas de representação e algumas considerações finais sobre o nosso curso. Bem, a primeira questão que você deve estar se perguntando é por que eu vou estudar lógica de programação? Por que eu vou perder tempo quando eu posso ir direto para uma linguagem de programação e escrever os meus programas e ver o resultado e tal? Bem, primeiro porque para quem pretende fazer seus estudos na área de computação, tem que seguir as diretrizes, por exemplo, no âmbito superior do MEC. Então, o MEC, como a SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação, dizem que lógica de programação é básica para avançar nas carreiras na área de informática e programação. A programação de computador está baseada em lógica, então é importante que você tenha esse ferramental, esse cabedal, essa base sobre a qual vai construir seu conhecimento. Existindo até linguagens baseadas em lógica, como é o caso do Prolog, que é usada para soluções de inteligência artificial, que está tão em voga nos últimos tempos. Além disso, a lógica de programação é uma ferramenta útil para formalizar e validar suas soluções dos seus problemas computacionais. Algumas contribuições importantes, a gente pode citar aqui dezenas, eu coloquei algumas, Então, já o Aristóteles, por exemplo, publicou um trabalho sobre órgão, um instrumento da ciência, onde ele estabeleceu algumas bases de lógica para avançar nos seus estudos. Boole, George Boole, em inglês, publicou nas suas leis do pensamento humano, introduzindo a ideia de álgebra booleana, que é o que nós utilizamos como base dos circuitos lógicos. De Morgan introduziu a simbolização na lógica também, com seus teoremas de simplificação que são utilizados na construção de circuitos, por exemplo. Charles Babbage, um inglês, foi idealizador da ideia de um computador programável, com sua máquina analítica e tal, inclusive trabalhando em parceria com Ada Lovelace, que é considerada a primeira programadora da história. Uma outra contribuição que a gente não pode deixar de registrar é de Alan Turing, que é responsável pela formalização do conceito de algoritmo e de computação com a sua máquina de Turing, sendo o cabeça de uma equipe que decifrou a máquina de cifragem Enigma dos alemães e ajudou na finalização e na vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Então poderíamos citar vários outros aqui, a questão de von Neumann, e a ideia de programa armazenado, e outros cientistas importantes que ajudaram nesse conceito. Bem, agora é muito importante que eu quero a sua atenção para o conceito de algoritmo. Então, o algoritmo é a base do estudo da ciência da computação. Um estudioso importante, idealizador de linguagem como Pascal, Algol, o Niklaus Wirth, diz que o conceito principal, básico, fundamental da ciência da computação é o conceito de algoritmo. Então é importante que você fixe essa ideia. Se você for recorrer ao dicionário Aurélio, você vai encontrar algo como o processo de cálculo ou de resolução de um grupo de problemas semelhantes e que se estipulam com generalidade e sem restrições as regras formais para a obtenção da solução de um problema. Então você vê um conceito mais teórico, mais geral, que está lá no dicionário Aurélio. Knuth, autor de uma coleção chamada Arte da Programação, diz que é um conjunto finito de regras que providencia uma sequência de operações para resolver um problema específico. Então, o que é que eu devo fazer para resolver um problema? Um autor, Jean-Paul Tremblay, por exemplo, apresenta esse conceito como sendo uma sequência ordenada e não ambígua de passos que leva à solução de um dado problema. Então, aí você pode encontrar vários outros autores trazendo pequenas variações, mas, em resumo, seria um conjunto de passos ordenados, que levam à solução de um determinado problema. Então você vai trabalhar na solução de problemas escrevendo passos, etapas que levam à solução dos mesmos. Como é que eu vou representar esses algoritmos? Veja, nós temos aí a linguagem narrativa, que é o uso do português, nós temos o diagrama de Chapin, que é uma forma gráfica, nós temos o fluxograma, que é um diagrama universal para representar a lógica de programação padronizada, e nós temos as linguagens algorítmicas. Vamos apresentar uma ideia de cada uma dessas formas para que você fique embasado sobre elas. Aqui está um exemplo de uma descrição narrativa. Então, o uso da língua portuguesa
né, para dizer o que é que você deve fazer. Então, por exemplo, aqui é uma receita simples: providencie manteiga, ovos, 2 kg, farinha de trigo, etc. e tal, né? Misture esses ingredientes numa panela, uma coisa assim e tal. Depois despeje essa mistura numa forma de bolo, leva ao forno. Então você está vendo que são etapas, eles são sequenciados. Se você fizer uma etapa posterior antes de uma etapa que deve ser feita antes, vai ter problema, né? Então aqui leva, veja que cada pessoa escreve de uma forma. Então se você tiver um livro de receita da sua avó, vai ser diferente do livro de receita da mãe do seu amigo. Então provavelmente vai ter ali um detalhe, uma coisa ou outra que algum coloca e tal. Então tem essa subjetividade da língua portuguesa. Então o que é que a gente pode dizer sobre isso aqui? Bem, primeiro, todo mundo domina, todo mundo conhece. Segundo, é claro, né, isso por todo mundo conhecer fica fácil de entender. Quais seriam desvantagens, por exemplo? O português é prolixo. Você tem dificuldade de resumir isso, não é objetivo e pode ter margem para ambiguidade. Uma pessoa entende de um jeito, o outro entende de outro, então pode dar margem a algum problema, e isso é um problema quando se fala de algoritmos. Vamos ver outras formas de fazer representação de algoritmo. Por exemplo, diagrama de Chapin. Está aqui um diagrama, né, no qual você tem uma sequência de etapas, ó, início, leia N1 e N2, leia número 1 e número 2, calcule a média com esses números, uma decisão, ó, representada aqui. Se a média for maior ou igual a 6, escreva que está aprovado, se não, escreva reprovado, enfim. Então você vê um conjunto de etapas aqui. Essa é a forma menos utilizada das que nós vamos apresentar hoje para representar algoritmos. Vantagem: uma imagem diz mais do que muitas palavras, né? Desvantagem: não é padrão, então é pouco utilizado, pode dar margem à dúvida. Então ele é uma forma de representação que não tem tanta representatividade, tanta força no mundo prático. Fluxograma: então nós temos aqui um fluxograma: início, abrir o forno, né? Em seguida, o forno está aceso, sim, então botar lenha, se não, acender o fogo, assar o pão, etc. Então você vê um símbolo de início, um símbolo de fim, etapa, decisão. Então uma formalização de uma sequência de passos aqui para resolver algum determinado problema. Qual a vantagem? Ele é, vamos dizer assim, intuitivo, você vê aqui tranquilo. Ele é padrão, então tanto aqui como na China, nos Estados Unidos, os símbolos do fluxograma são os mesmos, né? Desvantagens: ele é o seguinte: na medida em que ele cresce, ele começa a ficar confuso, né? Então você às vezes precisa de folhas grandes e tal. Você tem ferramentas para escrever essas representações no computador e fazer uso delas e tal, mas assim, você começa a perder o controle disso aí, né? Então tem caído em desuso. Hoje, por exemplo, linguagem de formalização de soluções de problemas como o ML, né, utiliza uma simbologia parecida com o algoritmo para representar algum dos seus modelos, né, mas também temos problema. Linguagem algorítmica: bem, aqui você usa coisas do português para definir uma linguagem que não funciona de fato. Essa linguagem, ela é uma linguagem que simula uma linguagem de programação. Então você tem programa, início, escreva, leia, né, repita, então palavras. Então ela tem uma certa legibilidade, está escrita no português, permite que você especifique os dados, que você não tem isso sendo feito nas estruturas gráficas como o fluxograma, né? Então você vê aqui que está definindo um número e dobro e que eles são números inteiros, né? Então você assemelha a solução de um problema usando uma linguagem de programação. Bem, qual é a desvantagem? Bem, cada autor vai especificar a sua linguagem algoritmo. Então você vai ter várias linguagens algoritmo, inclusive ferramentas como o Portugal Studio da Univale, que faz uso de uma linguagem algorítmica, né, que é um pouco diferente dessa nossa aqui, que é parecida com a linguagem algoritmo do Tremblay, né? Então veja, nós apresentamos aqui várias formas diferentes, que são a base inicial para você escrever soluções para os seus problemas e que você vai transcrever, traduzir para uma linguagem de programação que possa ser executada e possa resolver o seu problema. Bem, por que eu faço uso disso? Porque antes de escrever numa linguagem C, no Python, no Pascal, no Java, em qualquer outra linguagem, você vai ter que especificar numa ferramenta desse tipo aí. Então eu espero que tenha sido útil para você e que esta foi a nossa primeira aula e que nós continuaremos nas próximas
semanas, e espero que você curta.